Invocador Supremo capítulo 129. Ervas olhou para o mago celestial da classe de infantaria, enquanto analisava seu poder. Cada soldado celestial, mesmo o mais fraco neste exército, estava em torno do nível de poder da pseudo-demida idade, provavelmente entre 15. Então, como um summon como ele poderia lutar contra um ser tão forte? Bem, da mesma forma que todas as outras invocações e monstros domesticados fazem isso. Sua força já estava chegando à pseudo-demida idade, mas foi graças ao seu mestre, Gustavo, que eles conseguiram atingir um nível de poder semelhante ao dos celestiais e depois matá-los impiedosamente. Gustavo não apenas compartilhou sua vasta e incrivelmente rápida recuperação de mana, mas também compartilhou o poder de sua Beastic Divine Aura e fundiu com as novas skills que ele adquiriu, dando a todas as suas invocações o poder de serem fundidas possuídas pelo elemental Beast espíritos de sua criação. Claro, sozinhos eles eram ainda mais fracos do que os espíritos bestiais de Javier e seu grupo, mas combinados e empilhados juntos enquanto eram envolvidos pela Golden Beastic Aura que ele possuía, foi possível aumentar temporariamente o poder de seus aliados, para ridículo níveis. No entanto, para fazer isso corretamente, Gustavo teve que ficar na retaguarda e avaliar pacientemente o campo de batalha. É por isso que ele planejava deixar seu exército matar a maioria das multidões enquanto controlava a essência compartilhada com todos. Assistindo de cima estupidamente por algum motivo, então era do seu interesse abusar desse cenário e matar o máximo que pudesse, ganhando toda a XP compartilhada e subindo de nível para se fortalecer para a batalha do chefe. Ervas estava analisando detalhadamente a mulher celestial. Sabendo de tudo isso, ele teve que se apressar e matá-la. Instantâneo. 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 Os raios de escuridão se aproximavam cada vez mais à medida que suas barreiras eram destruídas. No entanto, ele estava reunindo cada vez mais energia. Ah! Pronto. De repente, Ervas ficou surpreso quando a mulher celestial magia da classe de infantaria reuniu uma grande quantidade de escuridão sobre seu cajado e lançou uma esfera gigante de escuridão em direção a Ervas. Flash! E isso! Boom! A explosão de escuridão atingiu Ervas enquanto o consumia com ela. A mulher celestial maga da classe de infantaria riu loucamente enquanto olhava para a imagem do menino desaparecido de toda a escuridão. Ah! Isso não foi tão difícil. Ele era apenas uma larva evasiva. É? De repente, a mulher celestial maga da classe de infantaria sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao sentir a presença de alguém atrás dela. Era Ervas. Toda vez que eu subia de nível eu desbloqueava mais habilidades. Uma dessas habilidades era Sol Void. Com isso, eu posso invocar o vazio dentro da minha alma e usá-lo para limpar temporariamente um ataque. Tem um limite, mas é bom usar para absorver um ataque muito forte. Embora eu tenha ficado atrás dela usando o feitiço mágico do vazio Up, que me permite teletransportar distâncias curtas, pensou Ervas, seu processo de pensamento meticuloso e incrivelmente rápido analisou seus movimentos recentes em um instante. Claro, tais pensamentos não podiam sequer alcançar a mulher celestial mágica da classe de infantaria, pois uma esfera de energia de telecinesia incrivelmente pressionada emergiu sobre sua pequena mão. Ah! Espere! Gritou a mulher, enquanto apontava o bordão para Ervas. Tarde demais. Canhão de telecinese do fim do mundo. Disse Ervas, seus olhos, vermelho carmesim brilhando com malícia. Uau! De repente, a esfera de energia de telecinese reunida liberou todo o seu poder, distorcendo até o próprio espaço quando o canhão de energia psionica invisível esmagou a mulher celestial mágica da classe de infantaria no chão. Boom! O ataque continuou quando o corpo inteiro da mulher foi despedaçado, seu grito agonizante nem saiu de sua boca, devido às imensas forças de pressão esmagando seu rosto muito rapidamente. Infelizmente não posso fazer isso consecutivamente, leva algum tempo para carregar, pensou Ervas, enquanto olhava para seu braço inteiro torcido e quebrado, o canhão também o afetou. No entanto, ele derramou feitiços de cura sobre seu braço enquanto ele voltava a crescer em um instante. Ele olhou para baixo. Certamente, ela está morta. O poder das bestas espirituais elementais é muito bom. Ervas voou pelos céus calmamente enquanto ajudava seus aliados, enquanto a outra parte do exército lutava contra várias naves espaciais. No entanto, eles não estavam sozinhos, pois uma lança dourada gigante liberando chamas douradas e a essência do arco-íris lideravam seu ataque.
Foi Gungnir, que ganhou consciência própria. E Gustav pediu-lhe para destruir rapidamente as naves espaciais com a ajuda do exército que liderava. A mente dentro da lança era simples e obedeceu sem nenhum problema, piscando pelos céus. Cuco e as outras feras gigantescas e domesticadas correram pelos céus. O outrora simples gato preto tornou-se uma enorme pantera com uma pelagem completamente preta, revestida por várias tatuagens e chifres dourados, seus olhos brilhando com uma luz amarelo-dourada, enquanto seus longos e a cauda escamosa mostravam uma cabeça de cobra irada e mortal parecida com um dragão, rugindo furiosamente. Roar! Cuco ergueu suas gigantescas garras venenosas enquanto liberava o poder das sombras de seu corpo. Suas garras metálicas esmagaram os drones à sua frente quando finalmente alcançou a espaçonave, Clash. Confrontando-o como um meteoro sombrio e furioso, ele usou suas garras para destruir o campo de força e abrir caminho. Ele ficou tão forte graças ao nivelamento e evolução, juntamente com o poder dos espíritos da besta elementar de Gustav infundidos em seu corpo. Usando esse poder, Cuco fez o impossível quando o campo de força se abriu facilmente, surpreendendo os alienígenas dentro deixando todos em desespero. Groa! Cuco sozinho desencadeou uma enxurrada de ataques, usando suas garras gigantescas vindas de seu corpo de mais de 40 metros de altura. Suas garras penetraram no escudo incrivelmente duro da espaçonave e o abriram, enchendo seu interior com seu hálito venenoso. Yag! Ag! Droga! Besta! Os Larkobs dentro da espaçonave começaram a morrer com o veneno mortal, enquanto a espaçonave inteira voou para o chão e explodiu. Bum! Enquanto isso, Cuco já havia saltado para outra nave espacial, quando a poderosa lança Gungnir começou a perfurar muitas naves espaciais ao mesmo tempo. Foi um massacre. Invocador Supremo capítulo 130 Clash. 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 Boron. Enquanto Gustav estava sentado calmamente enquanto invocava mais Elemental Spirit Beast para aumentar o poder de sua tropa, a Gungnir Spear correu pelos céus, perfurando os inimigos antes de seu caminho. As naves gigantes foram transformadas em queijo suíço, quase caindo em pedaços quando mais tarde foram agrupadas por todos os exércitos de monstros domesticados e mortos-vivos liderados por Cuco. Como moscas morrendo por um pesticida, todas elas começaram a cair no chão uma a uma, causando fortes explosões. A Gungnir Spear junto com os equipamentos e acessórios de Gustav foram todos atualizados para novos níveis. Depois de serem fundidos em mais itens míticos, eles alcançaram o rank lendário e se tornaram incrivelmente poderosos. Especialmente a Gungnir Spear, que ganhou uma altura maior, e novas habilidades que a tornaram ainda mais forte. Uma dessas habilidades permite que ele tenha uma conexão de alma com Gustav, o que o permite infundir energia nele de longe, enquanto Gungnir usou suas outras habilidades para absorver toda a essência da vida que obteve ao matar um ser vivo e depois convertê-lo de volta em outros tipos de essência, como humana. Com isso, Gustav nem precisou se mover de sua posição atual, sentado tranquilamente enquanto massacrava as tropas inimigas usando Gungnir e suas tropas, como um verdadeiro e calculista invocador e domador. Ele criou um ciclo constante de mana e energias, pois ele dava suas energias para seus aliados enquanto eles também a devolviam matando inimigos. Além disso, ele estava constantemente recuperando sua mana com efeito de cura total de subir de nível, que ainda estava presente mesmo, depois de ter ficado tão forte. Através desse truque quebrado, sua mana reabasteceu toda vez que ele subiu de nível, e como havia tantos inimigos ricos em XP ao redor sendo abatidos, Gustav estava subindo de nível rapidamente. Kireina, Katrina, Ervas e Vudia se uniram. Eles derrotaram um poderoso usuário de escudo do tipo Infantaria Celestial, quebrando seu escudo divino e devastando em uma pilha de carne esmagada no chão. A impiedade de sua poderosa convocação não conhecia limites depois de ver o outro celestial cair sem que ele sequer se movesse um centímetro. Gustav viu o XP rapidamente preencher sua barra de XP e levá-lo ao último nível. Ding, seu nível aumentou para o nível 100, você ganhou XP, nível 100. No nível 100, Gustav não pôde deixar de arregalar os olhos de surpresa e admiração. Ele não pôde deixar de sentir adrenalina pulsando em seus vasos sanguíneos. Um sorriso surgiu em seus lábios quando ele rapidamente decidiu mudar de hobbies. Ele também estava coletando ouro e penas de herói durante a batalha, pois ele fez com que algumas bestas espirituais elementais materializadas lhe trouxessem todo o saque, que ele salvou dentro de seu inventário.
Gustavo sorriu ao decidir mudar de emprego no meio desse caótico campo de batalha, recebendo um grande impulso em seu poder. Ding. Opções de trabalho disponíveis. Divino Invocador Feiticeiro do Sagrado Sou Flamejante Inferno. Feiticeiro da Mente Psionica Divina. Grão-Mestre da Lança Divina dos 7 Elementos Brilhantes. 3 novos empregos. 2 deles pareciam atualizações de seus empregos anteriores que ele não escolheu. Desta vez, um deles ganhou a palavra invocação nele, e ambos se tornaram divino, o que significa que Gustavo provavelmente estava se aproximando de alcançar um nível mais alto de divindade. Gustavo pensou nas coisas a uma velocidade surpreendentemente rápida, pois decidiu escolher a primeira opção. Ding. Você deseja trocar 50.000 pontos de habilidade, 120.000 ouro e 50.000 penas de herói para mudar de classe para Feiticeiro, Invocador Divino do Sagrado Sou Flamejante Inferno. Sim, não. Gustavo rapidamente pressionou sim, certificando-se de que ele tinha recursos suficientes, pois uma grande onda de nova energia começou a surgir por todo o seu corpo um instante depois. Ding. Você trocou 50.000 skill points, 120.000 gold e 50.000 hero features. Você mudou do Abyss para Divine Summoner Sorcerer of Sacred Blazing Sun Inferno, Flash. No momento em que mudou de Abyss, Gustavo sentiu como se uma onda de chamas abrasadoras começasse a consumir todo o seu corpo e alma, purificando-o através da constante queima e agonia. O líder Slarkob e o Rei Celestial de repente sentiram a essência vindo de Gustavo, ambos percebendo que seu poder estava avançando aos trancos e barrancos. O que é isso? O poder dela está aumentando do nada. Isso é esse maldito sistema que eles têm. Mas como pode dar tanto poder? Disse o líder Slarkob. É como se o garoto de repente tivesse comido um deus do fogo do nada. Incrível. Agora eu realmente quero lutar com ele. Riu o rei, olhando com fascínio enquanto Gustavo aumentava seu poder. Gustavo ficou um pouco nervoso ao fazer isso, sabendo que os olhos divinos do rei celestial estavam olhando para ele. Mas ele estava usando essa oportunidade para aumentar seu poder, pois essa entidade parecia estar esperando que ele acabasse com seu exército antes de lutar contra ele. Gustavo sabia muito bem que o bastardo estava com os olhos fixos nele. Instantâneo, os olhos de Gustavo se abriram mais uma vez enquanto liberavam chamas divinas. O aprimoramento de todo o seu corpo ficou claro quando ele ganhou um novo poder que claramente ofuscou o trabalho anterior relacionado ao fogo que ele havia tomado antes. Seu Blazing Soul Core ganhou um fogo ainda mais forte, pois se assemelhava a um pequeno sol vivendo no meio de sua alma. O brilho desse fogo divino era tão grande e hipnotizante que todos no campo de batalha notaram como Gustavo estava brilhando com uma luz dourada resplandecente. Era como se ele tivesse se tornado a encarnação do próprio sol. Flash. Gustavo começou a compactar lentamente esse poder em seu próprio corpo novamente, sem deixá-lo vazar para fora. Ao fazê-lo, ele refinou essa energia e começou a cultivar sem perceber, aumentando o poder de sua alma para um novo reino, enquanto seu orbe da besta também estava sendo muito nutrido por isso, crescendo e mudando sua cor para um ouro mais radiante, com vários tons ardentes em torno de sua aparência esplendorosa. O corpo de Gustavo também foi reforçado por esse poder, elevando seu físico a um novo nível de poder divino. Por fim, uma tatuagem de sol ardente surgiu no meio de sua testa, piscando com ainda mais poder. Era como se Gustavo tivesse realmente se tornado um deus do fogo. Invocador Supremo capítulo 131. Os olhos de Gustavo se abriram enquanto brilhavam com fogo ardente. Ele rapidamente verificou seu status, notando as grandes mudanças em suas estatísticas, que foram claramente refletidas em como seus músculos foram aprimorados ao longo do resto de seu corpo, como ossos, cartilagem, pele, e mais. Sua alma também foi aprimorada, pois o núcleo da alma dentro de sua alma se tornou de natureza divina, mostrando na mudança do reino de cultivo da alma que ele alcançou. Nome: Gustavo. Raça: Alto Dampir, humano, elemento: nulo, tipo de arma: qualquer, orbis: 76, ouro: 189.569, penas de herói: 122.742, fragmentos de herói: 13.200, Bob, Divino Invocador Feiticeiro do Sagrado Sou Flamejante Inferno, Histórico de Bob, Summoner, Sorcerer, Magic, Knight, Black Knight, Phantom Sorcerer, Necrotic Sorcerer, Infernal and Spectral Flare Sorcerer, Celestial Beast Orb Martial Artist,
Oli lança guerreiro divino, druida feiticeiro elemental espírito da besta sagrada. Pontos de habilidade, 171.315. Classificação de existência, pseudo-deidade Demi, 59. Fase intermediária, classificação do orbe da besta, quimera da chama, dourada, reino do espírito da besta celestial divina. Fase intermediária, cultivo da alma, reino da criação do núcleo da alma divina. Fase intermediária, classificação do sistema. Classificação 2. Funções do sistema. Summon Gacha, Questboard, Dalidum Geons, Innerworld, Monster Archery, Undead Graveyard, Training Ground. Nível, 96-100, 100-120. Vitalidade, 496.496.700.000. Crescimento por nível, 13.000. Mana, 772.772.970.970.000. Crescimento por nível, 15.000. Força, 490.630.000. Crescimento por nível, 12.000. Magia, 547.760.000. Crescimento por nível, 15.000. Destreza, 444.540.000. Crescimento por nível, 11.000. Gustavo rapidamente percebeu que seus níveis de cultivo haviam aumentado para seus próximos reinos. Até mesmo o cultivo de sua alma aumentou, quando ele entrou no reino do núcleo da alma divina. Essa foi a razão de seu novo e ainda mais poderoso núcleo da alma. Todas as suas estatísticas dispararam em números mais altos, a maioria deles chegando a 500.000, em específico sua mana, que atingiu quase 1 milhão, sendo apenas alguns milhares de mana curtos. Isso refletiu facilmente enquanto energia seu corpo e alma estavam exalando, ao lado de seu Beast Orb. Como o Beast Orb produziu Beast Ki, que se fundiu com sua mana e adicionou ao número total, isso significava que ele tinha uma grande quantidade de mana, muito mais do que seu corpo e a alma poderiam produzir por conta própria. No entanto, as coisas ainda não terminaram aqui, pois ele ganhou duas novas habilidades. Ding, você aprendeu, Físico Divino do Inferno Sagrado do Sol Ardente, SSS,I, Invocação do Espírito do Sol Ardente Divino, SSS, O. A mente de Gustavo brilhou em alta velocidade, enquanto ele verificava suas duas novas habilidades imediatamente. Ponto. Físico Divino do Sagrado Sol Flamejante Inferno, SSS, seu físico foi refinado através das chamas divinas do próprio Sol. Todo seu corpo foi queimado e renovado com nova força e poder. Sua proximidade com o atributo fogo nunca foi tão alta. Devido a isso, todas as suas capacidades enquanto empunhando o atributo fogo são aprimoradas em 200%. Sua velocidade de compreensão da lei do fogo é aumentada em 500% enquanto seu dano causado usando o ataque de atributo fogo é aumentado em 200%. O dano de atributo fogo contra você é reduzido em 70% e você absorve 30% desse dano em vitalidade e mana. Seu corpo naturalmente produz uma aura de chamas abrasadoras do que podem danificar qualquer inimigo ao seu redor até 20 metros de você. Ponto. Invocação do Espírito do Sol Flamejante Divino. SSS, o poder de um Divine Summoner Sorcerer of Sacred Blazing Sun Inferno. Concede ao usuário a capacidade de liberar uma aura de chamas infundir Beast Ki para recriar criaturas monstruosas feitas de Divine Blaze, que podem ser usadas para aumentar a força do usuário ou de um aliado, ou como projéteis mortais, ou até mesmo como materiais para ser usado para formar maiores feitiços de atributo de fogo. Se fundido em usuários que não podem usar fogo, concederá a eles o poder de usar o fogo divino. E qualquer um que se fundir com eles aumentará temporariamente sua resistência ao atributo fogo e dano causado ao usar o atributo fogo. Quanto mais bestas empilhadas, maior a força, mas maior o fardo. Ponto. Essas duas novas habilidades pareciam semelhantes a outras habilidades que Gustavo já tinha, pois pareciam atualizações diretas dessas habilidades. A primeira habilidade foi incrivelmente boa, pois o ajudaria no futuro, compreendendo o que quer que fosse a lei do fogo, enquanto também aprimorava todas as suas estatísticas e crescimento, e muitas outras coisas. Enquanto isso, a segunda habilidade parecia incrivelmente semelhante à habilidade elemental Spirit Beast Summon, mas essa estava relacionada a criaturas feitas de fogo divino, que podem ser ainda mais fortes que as elementais. No entanto, não era como se Gustavo precisasse substituí-los.
Ele apenas tinha que empilhá-los ainda mais. As invocações dessa habilidade também eram diferentes, pois podiam ser usadas diretamente como projéteis, e até mesmo como ingredientes para formar feitiços maiores. Gustave não tinha ideia de como usar magia, mas era capaz de controlar os elementos através da infusão de mana em certas habilidades que liberavam esses elementos, porém, mesmo assim, o poder que ele tinha sobre eles era parcialmente ilimitado. Embora alguns de seus equipamentos também venham com manipulação de elementos. Gustave inspecionou o campo de batalha em uma fração de segundo, vendo que não havia nenhum usuário de fogo. Ele rapidamente começou a liberar seu poder recém-adquirido através de seu corpo, enquanto sua aura desencadeava um fogo divino mortal ao redor de todos os seus arredores, que apenas danificou seus inimigos, enquanto seus aliados foram aprimorados por ele, tornando-se mais uma camada de aura de ciência que eles poderiam ser aprimorados para aumentar suas estatísticas. Agora, Flash. Agora que ele havia expandido seu domínio do fogo solar divino recém-adquirido, Gustave rapidamente começou a convocar bestas espirituais do fogo divino, que tomaram a forma de gigantescos lobos, leões e fênix. Os lobos flamejantes, leões infernais e fênix do sol voaram pelo campo de batalha quando começaram a explodir no primeiro contato com o inimigo, enquanto se fundiam com qualquer aliado que encontrassem, enchendo esses aliados com um novo poder em chamas. Gustave tinha subitamente feito de seu exército uma força, ainda mais ameaçadora no espaço de alguns minutos desde que tudo começou. O Rei Celestial sorriu com fascínio perverso. Está na hora. Ele com certeza será aquele que vai me fazer quebrar meus limites. Traço, por favor.